Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o vice-governador Fábio Dantas. Vice-governador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, boa tarde aos telespectadores da Band Natal. Vice-governador, o senhor até bem pouco tempo estava no exercício da titularidade do cargo e entregou o projeto do Estatuto do ITEP, que terminou sendo sancionado. Como é que o senhor avalia esse Estatuto do ITEP? Olha, o governador Robson teve que se ausentar por um período, eu assumi exatamente no período das festividades da questão da tocha olímpica. Eu pensei que seria uma semana bem tranquila, mas foi muito atribulada, pegamos um fim de mês muito difícil. Peguei exatamente o problema do ITEP, que tinha um prazo que a Justiça tinha determinado para nós enviarmos um projeto de lei. Nele existiam muitas divergências, eram os servidores, os peritos de um lado, o Ministério Público de outro, o próprio Poder Executivo pensava de uma forma, enfim, o Judiciário também, né? Então a gente tinha umas nuances, tinha uma decisão judicial que teria que fazer essa decisão, então nós optamos em ser o mais célere possível para exatamente aprovar e deixar para o futuro a discussão quanto a algumas modificações que possam ser feitas lá para adequar o ITEP ao que a realidade da sociedade precisa, que é o Instituto servir bem no aparato à Polícia Judiciária, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Vice-governador, o senhor também enviou para a Assembleia Legislativa o projeto prevendo a inatividade, contemplando o trabalho dos policiais inativos. O que é exatamente essa proposta? Na verdade, quando eu estive no exercício do governo passado, a gente pensava em mandar uma legislação para a Assembleia que permitisse a volta da antiga, da extinta, que não seria nos mesmos moldes, da extinta guarda patrimonial, que tinham lá centenas, talvez milhares de servidores, tomando conta dos prédios públicos e deixando-os da atividade no pleno exercício do policiamento ostensivo. E então não foi possível, tinham algumas vertentes que poderiam ser passíveis de inconstitucionalidade. Nós fizemos um substitutivo e quando eu estive agora, por último, eu peguei subsídios do Exército, que tem essa tarefa, são atividades feitas por tarefa de inativos, isso já existe na União e em várias polícias militares do nosso país, e esse arcabouço foi todo entregue à consultoria. Eles estão concluindo para o governo do Estado poder enviar à Assembleia esse estudo, que eu tenho certeza que vai, mesmo sem concurso público, a curto prazo, dar um alento ao Estado na questão do policiamento aumentar. E existe um outro problema, Ana Ruth, qual seja, o próprio Tribunal de Contas do Estado editou uma consulta, respondeu a uma consulta, proibindo exatamente municípios pagarem diárias operacionais aos policiais, o que eu acho que não caía bem no momento em que nós estamos. Isso aí agravou a situação da segurança pública no momento em que muitos municípios colaboravam com o governo do Estado exatamente com o custeio de atividades da segurança pública, vários municípios, acho que a maioria, e dentre essas atividades alguns custeavam diárias operacionais que fariam força exatamente quando o profissional militar não estava na sua atividade laboral naquele dia. Então eu acho que foi uma decisão do qual poderia ter tido um cuidado maior, pelo menos com o momento, porque eu entendo que tanto o Tribunal de Contas, quanto o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Executivo, a sociedade, todo mundo trabalha e é funcionário público. Funcionário público quer dizer, é o servidor do cidadão. Nós existimos para dar qualidade de vida às pessoas. As funções são o interesse maior da sociedade. Então, quando a gente tem, muitas vezes, um obstáculo mínimo, nós não podemos transcender a interpretação de algumas pessoas diferente daquilo que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. O objetivo do serviço público é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse objetivo deveria existir carimbado em todas as pessoas que exercem um cargo público, seja ele de qualquer esfera. Vice-governador, falar sobre finanças do governo do Estado, que vive um momento delicado como todos os outros estados. Qual é a fotografia hoje, vice-governador? É a pior possível. É a pior possível. O governo do Estado tem uma situação de déficit muito grande e já vem sendo relatado desde o início da transição, quando eu participei da transição. Nós tínhamos no ano passado um déficit aproximado de R$1 bilhão, que houve com a redução de custos, com o incremento da arrecadação, com a melhoria da economia estadual. Nós conseguimos reduzir o ano passado para algo em torno de R$700 milhões. O governo aportou parte desse recurso para pagamento do aposentado pelo dinheiro dos aposentados.
que é um tema que a gente poderia passar dias e dias aqui debatendo, porque o que se mostra hoje é totalmente divergente da realidade. Nós temos uma necessidade preeminente esse ano de 500 milhões de reais, algo em torno de praticamente complementação de 2 folhas de pagamento. O Estado não tem o dinheiro de custear, até o final do ano, suas despesas com recursos humanos. Faltam 500 milhões de reais. Mais de 500 milhões de reais. Nós tivemos o aporte no ano passado de 150 milhões do Banco do Brasil e um aporte também de algo em torno de 400 milhões do Fundo Previdenciário, não para gastar dinheiro do governo, mas para pagar o próprio aposentado. Independente desses 400 que foram usados, o Estado ainda aportou para os inativos mais de 500 milhões de reais. Então, esse ano nós precisamos de 1 bilhão e 218 milhões de reais para pagar a Previdência até o dia 31 de dezembro. E não tem esse dinheiro. Não tem. O que se arrecada dos ativos para pagar os inativos é inferior. É inferior. E isso é culpa de anos e anos de uma Previdência não planejada para garantir o futuro do servidor. Quem tem que garantir o futuro do servidor hoje é a arrecadação atual do Estado. E isso, cada dia se agrava, porque cada dia se aposentam mais pessoas. E aquele dinheiro do fundo que estava guardado, o Estado tem 104 mil servidores. 90 mil servidores não tinham direito àquele recurso. Apenas 14 mil pessoas que vão se aposentar nos próximos 20 ou 30 anos, e não hoje. E o nosso problema é hoje. No momento que a economia aquecer, no momento que tiver algum mecanismo de financiamento de previdência dos estados da União, porque caso contrário, não é só o Rio Grande do Norte, são todos os estados do país, e eu acho que o país tem uma previdência federal com um déficit projetado para os próximos 30 anos muito maior do que qualquer outro país do mundo. Estima-se que a previdência do país tem um déficit, Ana Ruth, para os próximos 20 anos de 1 trilhão de reais por ano. Pra você ter uma ideia, nossa arrecadação federal é 1 trilhão e 400 para tudo. Governador, vice-governador Fábio Dantas, então os quadros que o senhor traz aqui é de um déficit de 500 milhões para fechar a folha de pessoal até o final do ano. Só de pessoal. Qual é a alternativa? Ou se continuarmos nesse ritmo, ou seja, chegaremos ao final do ano sem pagar o salário? Nos dias que eu passei lá e que final de semana eu trabalhei. Eu trabalhei um final de semana ajustando alguns artigos que pudessem ser objetos de um refis grande, diferente do que foi feito até hoje, com participação da FIERN, do SEBRAE, do SESI, da Associação Comercial, da Juncern, de todos, para todos serem parceiros de um grande refis. Esse grande refis pegaria dívidas já prescritas e dívidas que iriam até 31 de dezembro de 2015, mas não aquele refis que no final do ano demorou até chegar o cálculo lá para a tributação e só serviu para os parceiros que faziam parte do programa, que foi, no caso, a Prefeitura de Natal arrecadou muito mais do que o governo do Estado. Já arrecadou 8 milhões de um universo de 6 bilhões de reais que tem de tributos que devem à população. Então, assim, minha ideia é a gente fazer um amplo, até para amparar o empresariado, parte dele que está na ilegalidade, trazer ele para a legalidade, até porque hoje, com o arroxo fiscal que foi dado no país inteiro e no Rio Grande do Norte também, hoje o empresariado é quem está conseguindo ainda aumentar a arrecadação e pagar essa conta do próprio custeio da máquina estadual. A situação é muito grave, provocada por 3 fatores. O estado que foi encontrado, o estado do Rio Grande do Norte, a seca prolongada e a economia que parou no nosso país. E antes de tudo isso aí, já existia o déficit. Quando eu fiz o relatório de transição, eu apontei o déficit de 1 bilhão de reais em 2015, que foi transporto pela população sentiu menos, porque houve o dinheiro da Previdência usado para pagar salário do aposentado e não para pagar a conta do governo do Estado e parte da venda da conta de funcionário do servidor ao Banco do Brasil. Foram 150 milhões, mais 400 milhões. Esse ano nós não dispomos desse recurso e a Receita Federal que vem para o Estado caiu em relação ao ano passado. Vice-governador, e esse refis vai ser feito, esse grande refis que o senhor vê como alternativa para conseguir colocar as contas, não é nem dia, mas para pagar o pessoal? Eu acho que tem que ser feito ontem. Existem algumas resistências, exatamente, do pessoal que trabalha na Procuradoria do Estado com relação à discussão de temas. Não sei o que é que a arrecadação da tributação fez, mas assim,
Eu acho que agora, se apontarem outra solução a curto prazo, nós já entramos no recurso do dia 10 para poder pagar o aposentado. Precisou de 110 milhões para pagar o aposentado no dia 10. Aí por isso que perguntaram, por que o aposentado ficou para o último dia? Não ficou para o último dia. Não tinha dinheiro para pagar antes, que era 112 milhões. E vai aportar no dia 10, que é amanhã, e a receita de amanhã já caiu. Ou seja, o salário desse mês de junho já está comprometido. Nós já começamos a usar o dinheiro de junho no dia 10, como usou no mês passado no dia 10, para pagar abril. E isso é uma consequência. Se nós precisamos de recursos novos para recompor o erário estadual mensal, para poder ter uma folga de 2 ou 3 meses, para nesses 2 ou 3 meses pensar o que você vai fazer para cobrir o déficit do fim do ano. Vice-governador Fábio Dantas, obrigada por suas informações, seus esclarecimentos aqui na RN Acontece. Obrigado, Ana Ruta, obrigado aos telespectadores. E é necessário que nesse engajamento a gente possa discutir não só com a sociedade, mas também com todos os poderes envolvidos, a responsabilidade que o Estado tem hoje, que é muito grave e que certamente compromete a vida do cidadão. Verdade. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você.